Olá, eu sou o Matheus Machado e hoje eu vim falar sobre a seguinte questão. Desenhar é um talento que vem somente com o dom ou vem somente com o treino? Então, para começar isso, pessoal, eu gostaria de citar o seguinte. Eu sempre vejo que o pessoal leva essa discussão para as redes sociais, né? E até em cursos de desenho mesmo. Mas é bom a gente destacar o seguinte, que existe uma série de variáveis aí que interferem consideravelmente na nossa conclusão, né? Até porque se a gente não levar e considerar isso, a gente vai chegar numa conclusão muito injusta, tá? E uma das primeiras coisas que a gente tem que considerar é o seguinte: o caminho do desenho é uma evolução. Você começa de um patamar e vai a algo mais elevado, ou seja, é um caminho que vai em direção a uma perfeição que na verdade é até utópica. O desenhista ele nunca vai chegar lá, mas é um caminho, né, cheio de etapas, né? E a gente tem que considerar que nessas etapas, cada pessoa que está caminhando, né, para estar conseguindo se tornar um desenhista cada vez melhor, cada um possui diferentes características, né? Como por exemplo o próprio potencial. Tem gente, por exemplo, que tem o hemisfério direito do cérebro mais estimulado e outros apresentam o hemisfério esquerdo do cérebro mais estimulado. O que é isso? Se vocês procurarem um livro que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, vocês vão ver que tem uma pesquisadora, que é a Beth Edwards, que ela apresenta aí que o cérebro nosso, no caso de quem desenha, ele possui algumas características que lhe favorecem para desenhar. Então, por exemplo, quem é desenhista, artista, por exemplo, tem uma intuição diferenciada, tem mais imaginação, mais criatividade, né? E geralmente as pessoas que apresentam dificuldade com o desenho e com as artes em geral, elas são pessoas que estimularam mais o hemisfério esquerdo, está mais relacionado com a lógica, com o cálculo, com a linguagem. O correto seria que a gente equilibrasse o uso do cérebro, mas como apenas os artistas tendem a manifestar mais o hemisfério direito, por isso que eles apresentam essas habilidades, né? Só que além disso, é bom a gente considerar o seguinte, tem a questão cultural, por exemplo. No caso do Japão, que são tidos como os grandes virtuosos, aí, seja da pintura, do desenho, da música, é bom a gente considerar que, até tem pesquisa que fala isso, que os japoneses eles tendem a estimular o cérebro de forma igual, os hemisférios no caso, né? E isso é interessante porque faz com que eles larguem na frente. Os japoneses, eles tendem, por exemplo, a olhar de forma periférica para as coisas, né? Quando eles vão olhar uma coisa, eles não consideram só a forma, eles consideram principalmente do que é feito aquilo. Então são características assim que interferem também no desempenho da pessoa. É por isso que muitos orientais, né, apresentam muita habilidade para coisas relacionadas à arte. Tá? Então a gente tem que considerar isso também. E já aqui no Ocidente, ao contrário, o pessoal tende a apresentar facilidade com coisas mais relacionadas com a linguagem, né? E, inclusive, se você conseguir algum teste desse tipo e fizer com as pessoas, você vai perceber que a maioria apresenta o hemisfério esquerdo. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era ambidestro. Mas para a gente entender melhor aí essa capacidade aí de um hemisfério para o outro, é bom eu sugiro para vocês procurarem um documentário no YouTube que chama O Oriente e o Ocidente. E vocês vão ver que lá tem uma espécie de pesquisa que é feita com as pessoas do Oriente e com as pessoas do Ocidente, em que faz a mesma pergunta sobre um determinado assunto, sobre um determinado objeto, e cada uma delas vão responder de forma diferente. Só que o interessante é que as do Oriente elas têm respostas parecidas, enquanto que as do Ocidente têm respostas parecidas, mas diferentes entre os dois extremos. Tá? Então, são coisas que a gente tem que considerar. Outra coisa é a questão do dom. Tem gente que nasce com um dom, outros não. Dom, para a gente entender melhor, é o seguinte: uma palavra que vem do latim donus, que significa dádiva, presente de Deus. Aí você ateu vira para mim e pergunta: e para mim, que resposta que você me daria? Se eu não acredito em Deus, está relacionado aí com essa dádiva de Deus, né? É como se você imaginasse que a pessoa nascesse com uma determinada vantagem num determinado assunto. No caso, se a pessoa nasceu com um dom do desenho, então ela está com uma vantagem, né? E que pode distinguir ela de outras pessoas comuns, né? E é interessante que para cá, né, no Ocidente, as pessoas que têm um talento dele geralmente são admiradas porque não é uma coisa comum, tá? Então são coisas que interferem.
Então, nesse potencial humano, a gente tem que considerar então hemisférios que a pessoa está utilizando, né? Tem a questão do físico, do energético, do emocional e do consciencial. O que isso quer dizer? Se a pessoa tem um bom físico, se a pessoa tem muita energia para desenhar, se a pessoa tem um emocional bacana desenvolvido sobre o desenho, né? Ou seja, a pessoa tem paixão por aquilo que desenha, tem amor por o que faz. E não só nesse sentido, mas se a pessoa tem alguns sentimentos aflorados também que interferem numa administração mais positiva dessa carreira, de estar aprendendo a desenhar. E tem a questão consciencial, que é aquilo que você está de fato enxergando e que é importante para você. Então a gente vai estar diante de diferentes capacidades. Cada pessoa apresenta aí um determinado desempenho, né? Um determinado potencial. Só que além disso, a pessoa pode até ter o dom, mas é necessário primeiro ter algum estímulo que vai fazer com que ela tenha contato. Isso pode vir, por exemplo, de uma inspiração, sei lá, ela viu um quadrinho que ela comprou, ou então ela viu uma ilustração na internet e ficou inspirada e agora ela quer aprender a desenhar ou quer desenhar. Ou então isso pode vir da escola, né, diante das atividades de artes, diante das atividades básicas da pré-escola, né, que é para a pessoa colorir e desenhar. Ela acaba tendo contato por isso, ou então como passatempo. Imagina que o seu pai com a sua mãe comprou um livrinho, uma revista com um passatempo relacionado a desenho, e nesse contato começou a surgir esse estímulo. Só que aí, para isso se manter e dar continuidade, tem algumas outras variáveis, como por exemplo o gosto, né? Se a pessoa tem um contato e gostou, então ela vai dar continuidade. Só que esse gosto também pode vir sobre uma vocação, que às vezes a pessoa no desenho enxerga como uma missão de vida, algo que ela quer levar para outras pessoas, ou que ela quer utilizar como recurso para poder estar trazendo uma outra ideia, trazendo um ideal, alguma coisa. E além da continuidade, dentro da continuidade tem a questão da necessidade. Imagina que a pessoa às vezes até tem o dom, né? Descobre ali através do estímulo, né? E ela dá continuidade porque ela às vezes até não gosta tanto, mas ela vê como possibilidade de ganhar dinheiro. Ou então, se gosta, também vê como uma questão de necessidade e se profissionaliza no desenho. Só que para manter isso, começa a surgir uma série de ameaças e de oportunidades, que vai depender de como o desenhista vai se relacionar com isso, né? Principalmente conforme o seu potencial como pessoa, né? Se a pessoa conseguir um trabalho remunerado, a chance dela manter nessa evolução do desenho é maior. Se ela conseguir fazer um curso de desenho, ela vai estar fidelizando ali a sua prática, né? Ela vai estar repetindo, então vai gerar uma disciplina, é o que vai manter ela, então vai ser uma oportunidade para ela. Se alguém está apoiando, se alguém está incentivando, no caso se é o pai com a mãe que está ajudando ela nesse caminho, e se ela está tendo reconhecimento, seja do mercado, das pessoas que pedem o seu serviço, né? Ou até dos pais mesmo que estão reconhecendo ali se ela vai ganhar algum prêmio, alguma coisa. Só que tem a questão das ameaças, que são coisas que podem interferir. Uma delas, por exemplo, é do senso crítico, que a gente desenvolve logo antes da adolescência, né? Quando a pessoa ainda é criança, que ela começa a ver aqueles desenhos que ela fazia que não eram tão bons, ela começa a falar, poxa, eu não desenho tão bem, eu acho que eu não levo jeito para isso, e acaba paralisando. Algumas não, gostam tanto que falam, não tá bom, mas eu vou tentar melhorar para cada vez mais melhorar a qualidade do meu trabalho, né? Só que além disso, tem a questão dos preconceitos, né, que tem na sociedade, as crenças limitantes que as pessoas não só nos passam, como a gente mesmo manifesta e que freia o nosso desenvolvimento. Se você pôr na tua cabeça que você não aprende uma determinada coisa, poxa, acabou, travou. E aí que vai atrapalhar cada vez mais o seu desenvolvimento. Tem a questão da dificuldade financeira, porque viver de desenho, dependendo do lugar que você mora, pode ser cada vez mais difícil, e isso pode te frustrar se você não conseguir resolver isso a tempo. É claro que sempre vai ter uma oportunidade, mas você, se não resolve isso, você pode acabar paralisando, né? Outra coisa que a gente tem que considerar é a questão da saúde. Tem pessoas que às vezes apresentam uma determinada deficiência, ou às vezes pode momentaneamente apresentar uma dificuldade de saúde. E o que acontece nessa dificuldade de saúde? Você pode, por exemplo, perder um pouco da força, perder um pouco do ânimo. Só que dependendo do potencial de cada um, isso pode ser contornável. Tem exemplo de pessoas, por exemplo, que não têm movimento nem nas pernas, nem nos braços,
e consegue desenhar incrivelmente bem e que inclusive descobriu nessa atividade a motivação para sua vida. Como é o caso, por exemplo, deixa eu lembrar o nome do cara. Bom, não lembro agora, mas tem um cara que ele desenha somente com o movimento do pescoço e da boca. E ele desenha incrivelmente bem. Esse cara ele teve um acidente mais tarde, né? E que ele só foi descobrir assim, essa grande habilidade para desenho depois dos seus 40 anos. Então eu achei isso fantástico porque mostra também que o dom é uma coisa que pode ser despertada muito depois e por isso que é importante você ter alguns estímulos, né, para justamente se descobrir e pôr em prática. E o dom, uma coisa que ele é mal vista é que é o seguinte, é o que a pessoa já nasce com aquilo e o pessoal concebe como se já fosse a chave, que a pessoa vai desenhar super bem, vai tocar violão incrivelmente bem, mas não é bem assim. O dom é nada mais que uma predisposição, ou seja, a pessoa precisa estimular, só que ele faz com que a pessoa aprenda mais rápido do que aquela pessoa que não tem o dom. Então, na verdade, o dom ele só facilita um pouco o teu caminho como desenhista, né, nessa evolução. Por isso que o tempo também é relativo. Imagina que uma pessoa, por exemplo, que não tem talento, com uma outra que não tem talento, não, que não tem o dom, e a outra também que não tem o dom. Você vai perceber que, pelo potencial de alguma, ela pode avançar mais do que a outra, você entendeu? E algumas que têm um potencial menor demoram mais para aprender. Por isso que eu sempre falo que em curso de desenho, eu acho errado quando fala você vai aprender isso em tantos meses, porque depende muito da pessoa. Porque é um processo assim, muito complexo que as pessoas geralmente têm dificuldade de verbalizar, então é bom a gente considerar isso. Então vejo assim que o talento é algo que pode para qualquer um, só que o dom é algo que alguns já vêm. Porém, tanto para quem veio com um dom ou sem dom, é necessário muito treino, é muito esforço, e mesmo que a pessoa vira para você e fala assim, você desenha bem porque você tem o dom. Não, eu mesmo não tinha dom quando eu comecei a dedicar ao desenho mesmo de fato. Só que por eu ser uma pessoa que gostava muito de desenho, por eu ser uma pessoa que procurava as melhores fontes, tentar aprender com quem realmente sabe, eu acabei aprendendo. E eu acho que até para quem dom, né, que são pessoas assim que mesmo novinhas conseguem desenhar incrivelmente bem, né, como o meu ex-professor de desenho mesmo, que o cara desenhava muito, né. Inclusive a gente pode pegar exemplo em outras áreas, Mozart, que dos 4 aos 6 anos improvisava no piano, né? Então, o próprio Da Vinci mesmo, que logo no começo, quando ele ingressou lá no ateliê de Verrocchio, ele pintou o anjo lá que ficou tão bacana que o Verrocchio ficou admirado. Então, o dom, igual eu estou dizendo, você precisa estimular ele para que você possa desfrutar dele, senão ele é apenas um potencial adormecido. E ele só facilita as coisas, mas a gente tem que considerar que existe uma série de variáveis nesse processo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante, né? Não esqueça de compartilhar também, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, ok? Então, até mais!